Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Gi. E hoje com um tema mais que especial, importantíssimo, né? Cuidar do próximo, cuidar do outro e cuidar de si mesmo. Novembro chegou, junto com novembro chegou o Novembro Azul. O cuidado com os nossos homens, né? Estamos aqui com 3 convidados, mega experiente, 2 doutores, um educador físico. Cuidar da saúde, do bem-estar é importante. E hoje nós vamos falar sobre mitos, verdades, os tabus do Novembro Azul. Então nós estamos aqui hoje com o Dr. Marcos, psicólogo, ele é formado pela USP, mestre em Psicologia da Saúde e Desenvolvimento da USP, ele atuou na Coordenadoria da Saúde Mental da Prefeitura de Ribeirão Preto, atua na saúde emocional, né, Dr. Marcos? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela oportunidade. Tá? Estamos aqui com o Dr. Felipe também, Felipe Burafalti, urologista. Dr. Felipe, que é também mestre pela USP de Ribeirão Preto, cuida, né, especialista de sexologia clínica e atua na área da urologia, né, doutor? Muito obrigado por estar aqui conosco. E, claro, estamos aqui com o GCM, Ricardo da Rocha Margon, educador físico, coordenador dos cursos de formação da GCM, Ribeirão Preto e região, a nível Brasil, né? Olha, não tem nem palavras para falar desse irmão aqui. Seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Pode Gi. E hoje nós vamos falar desse tema importante, o cuidado da saúde dos nossos homens, a saúde masculina. E para começar, vamos começar com a mente, né, Dr. Marcos? Que influencia bastante. Nós que estamos na área da segurança, tem alguns tabus aí em relação à nossa saúde mental, né? Saiu o anuário da segurança pública agora há pouco e o índice de suicídio tem aumentado principalmente no setor da segurança. O que o senhor me fala sobre isso? O que o senhor tem para nos trazer em relação à segurança? Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nesse momento que a gente está aí do Novembro Azul, eu acho que é muito importante quando a gente pensa em saúde, de uma maneira geral, em saúde mental, a gente pensar um pouco o que é ser homem, né? Eu acho que esse momento, esse Novembro Azul, é para a gente parar para pensar, né? O que é ser homem na nossa sociedade, né? Recentemente, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, que é um braço da Organização Mundial, publicou todo um material falando que essa concepção de homem que a gente tem, que é baseada no machismo, tem toda essa ideia, né, de que o homem não chora, o homem tem que estar no controle, tem que estar bem o tempo todo, não leva desaforo para casa, toda essa concepção de homem, né, é um fator de risco para a saúde, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Porque o homem, como ele tem que estar bem o tempo todo, né, ele tem que ser o provedor, ele tem que estar lá, ele está firme, está forte, ele não para se perceber, para se olhar, ele não procura ajuda. Isso cria barreiras, né? Barreiras de acesso mesmo, né? Então, e aí a gente vê, né? Não só na guarda, né? Nas forças de segurança, mas a gente tem, por exemplo, vários números, né? De que de cada 5 suicídios, 4 são homens. E não é só isso, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para a questão da segurança, né? Os homicídios, né? 90% dos homicídios são homens, né? Que são mortos, né? E população prisional, a grande maioria masculina. Então acho que tem várias questões aí para a gente refletir, né? Que essa concepção de masculinidade que a gente tem está fazendo mal para todo mundo, para os homens, para as mulheres, e hoje a gente olha isso como um fator de risco, né? A gente precisa repensar o que é ser homem, né? Isso é verdade. E nós, na área da segurança, ainda é pior, né? Porque nós viemos com esse paradigma que nós não choramos, nós não sentimos dor, e a população acredita em que nós vamos resolver todo aquele conflito que está acontecendo dentro da sua casa, né? Paralelo a isso, tem comprovado, doutor Felipe, que os homens não procuram médico, não procuram postos de saúde,
O senhor, enquanto médico, o senhor acha que é mito ou é verdade? O que o senhor acha? Eu acho que é verdade. Tem mudado isso um pouco, né, por conta das campanhas, das conscientizações, como a gente está conversando aqui, né, isso já leva informação para muita gente, eu acho super válido, inclusive parabenizo a iniciativa. Então, assim, é verdade que o homem procura menos, mas a gente tem que cada vez mais informar e desmistificar algumas coisas para trazer mais esse homem para o consultório, né? Inclusive, a questão da campanha do Novembro Azul é uma coisa que eu sempre, quando eu vou dar alguma entrevista, falar sobre o Novembro Azul, eu tento não focar muito nessa questão do exame, né? Porque parece que se a gente não fala do exame da próstata, né, não está falando sobre saúde. E aí a gente precisa desmistificar o exame, mas também desmistificar todo o resto, né? A gente tem que ver as principais causas de morte nos homens, a gente vê o que a gente precisa cuidar primeiro, né? Então a parte cardiovascular é extremamente importante, que as pessoas acabam até negligenciando, né? Porque apesar de todo mundo ter um pouco de informação, eu acho que nessa população em específico, né, a obesidade, os problemas cardiovasculares, infarto, tabagismo, então tem muita coisa que a gente precisa falar junto com o câncer de próstata, né, e até na frente do câncer de próstata, e tirar um pouco o foco do exame. A ideia é trazer o homem para o consultório, não afastá-lo, né? Então muita gente, por medo do exame, não saber como é que funciona, acaba nem querendo ir, né? Tem pacientes que falam, não vou no urologista, não vou, ninguém põe a mão em mim, e a gente tem que respeitar, de certa forma, a individualidade de cada um. Então, eu acho que a ideia é desmistificar, mas aproximar o homem do consultório e não afastá-lo, né? E o mais engraçado é que o homem, ele só pensa que tem que fazer o exame em novembro, né? Ou quando é motivo, ou quando sente dor, ou quando já está sentindo alguma dor, o exame preventivo, o rotineiro, que é igual a mulher a cada 6 meses. Eu acho que essa divulgação teria que ser um pouco mais ampla, né? E não trabalhar somente em novembro, trabalhar durante o ano todo, falar mais sobre o assunto, que seria interessante também, né? E ligado à área mental, à parte clínica, vem a parte da física, né? Do exercício físico. O Margon, que é educador físico, trabalha na área da segurança, tem alguns mitos, né, Margon, em relação a isso. O homem vai na academia só pelo corpo ou pela saúde? Esse tema é muito complexo. Quando a gente fala de saúde do homem, ele pensa que é só o físico e tá tudo certo. Até a alimentação hoje, ela tá mudada, né? As decodificações dos alimentos aí, uma falsa impressão de saúde, né, doutor? E temos que quebrar alguns paradigmas. Infelizmente, eles acham aí que tem que fazer exame, né? Existe um escalonamento, depois o senhor puder falar sobre o exame, né? Qual o grau de 1 até quando que vai. Também onde se localiza, quais são os sintomas, né? E depois, quando o homem não tem esse diagnóstico, qual será o tratamento dele? E durante o tratamento, nós precisamos também do psicológico, né? E também já faço a pergunta, né, para as duas celebridades. O psicológico, como que o homem vai fazer depois dele ter um diagnóstico que ele está com câncer de próstata? Já volta a pergunta para o senhor, doutor. Na verdade, sim, falando um pouco da questão do câncer de próstata, do rastreio, da investigação, é uma doença que quando diagnosticada precocemente, tem uma chance de cura acima de 90%. Então, a gente precisa realmente prevenir, né? E a ideia é justamente falar sobre o exame por isso. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o exame para pacientes acima dos 45 anos que têm história familiar da doença, né? Pai, irmão, parentes de primeiro grau, ou raça negra, que são os pacientes que têm um risco maior de doença mais agressiva. E a partir dos 50 anos para a população em geral, né, os homens em geral aí tem que fazer o exame. E existe um prazo também, né, não vai ficar fazendo até para sempre, né? A gente coloca ali por volta dos 75 anos, a gente parar de investigar se o paciente não tiver uma expectativa de vida aí acima de 10 anos, né, se tem outras comorbidades, porque muito provavelmente
ele vai ter um desfecho aí, né, vai morrer de outras coisas e não do câncer de próstata, porque a evolução da doença é muito lenta. E ela não tem sintoma, né? As pessoas ficam esperando sintoma, né? Ah, eu só vou no médico quando tiver sintoma. Câncer de próstata é assintomático, ele só vai gerar sintoma quando ele está num estágio muito avançado, né? Que aí ele pode cursar com dor óssea por conta de metástase e outros sintomas aí relacionados à própria próstata mesmo. Mas não dá para esperar sintoma, né? O que causa sintoma na questão da próstata no homem é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna, entre aspas, que a gente chama de benigna porque não é câncer, mas é uma doença que evolui com o aumento da próstata, e isso causa sintomas urinários. O paciente tem dificuldade para urinar, às vezes urina várias vezes à noite, tem uns fatores obstrutivos ali, né, que acabam gerando sintomas irritativos da bexiga. A bexiga contrai mais vezes para tentar esvaziar mais. Então essa doença é uma doença benigna que também acomete os homens mais velhos e que a gente precisa cuidar disso também, né? Muitas vezes os homens não sabem que tem. Você pergunta, o senhor urina bem na consulta? Aí ele fala, urino, vixe, urino demais. Aí você fala, mas o senhor acorda quantas vezes à noite para urinar? Vixe, umas 10 vezes à noite. Ou seja, ele não dorme. E aí ele acha que ele urina bem, né? É aquela coisa de negar. O homem tem essa questão de negligenciar, se auto-sabotar. Então a gente precisa combater um pouco isso e conversar mais sobre sintomas e exames para poder desmistificar um pouquinho mesmo. Doutor, o senhor falou desses sintomas, né? É hereditário ou desenvolve? Como funciona isso? Então, é uma doença que ainda não tem uma causa definida muito bem na literatura, assim, né? A gente não sabe se é só genética, se tem fatores ambientais, mas a gente sabe que os homens mais velhos é que acabam desenvolvendo esses sintomas pelo aumento do volume da próstata mesmo. A hiperplasia é uma doença que ela já chega dando sintoma, então já sabe que ela está aumentada, porque o paciente já começa a apresentar sintomas ali de 40, 45 anos, já começa a ter alguma dificuldade para urinar. Mas é uma doença que tem também muitos tratamentos aí acessíveis e de assim, eficácia 100%. Né? A gente tem hoje técnicas minimamente invasivas, assim como para o câncer de próstata. Então, assim, hoje tem a cirurgia robótica, que diminui a chance de sequelas, né, para os pacientes que têm câncer de próstata. É lógico que não é para todo mundo ainda, porque é um método que não está disponível, né, para todos os pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde. Ainda a gente não tem tanta abrangência disso, né? Mas um dia vai ter, se Deus quiser, acho que vai ser uma realidade para todo mundo. A medicina tem evoluído bastante, né, doutor, nesse sentido, né, vocês que são médicos aí. E uma curiosidade também que me despertou, né, em relação à raça, né? Eu não sabia que despertava mais em negros, né, em pessoas pretas, vamos dizer assim, o câncer de próstata. Isso para mim foi surpresa, né, Marlon? Eu não sabia. Sim. E eu acredito que 90% da população não saiba também. A população ela é colocada como uma população especial para o rastreio, junto com os pacientes que têm história familiar por conta disso mesmo. Né? E são familiares de primeiro grau, na verdade. Então não é uma história, um tio da minha mãe, então não é bem assim, são parentes mais próximos também. E o exame na prevenção dele tem idade? Porque, vamos supor, o câncer de mama, né? Eu conversei com a doutora Janaína, que é uma expert, né, sobre, tem acometido mulheres de 20 anos. Começou a pegar essa idade assim, mais jovens. Tem alguns casos, tem crescido, tem um crescimento em homens mais jovens também ou não? Não, é extremamente raro o câncer de próstata em homens mais jovens. Por isso que o rastreio também é para pacientes mais velhos já, né? Não é muito comum, graças a Deus, né? Mas existem outros tipos de tumores que acometem homens mais jovens. Por exemplo, o tumor de testículo, né? Que é um tumor muito prevalente aí na adolescência, adultos jovens. E esse tipo de tumor também é negligenciado, né? Então a gente precisa falar dele também. É um tipo de câncer que a gente consegue diagnosticar precocemente, tem tratamento também. E muitas vezes é só examinar o testículo, né? É só olhar para si e palpar o testículo, ver se tem algum nódulo, se não tem. Eu já atendi pacientes que não sabiam que tinha um testículo só, pra você ter noção. Chegou lá, eu fui ver, tem só um testículo? Eu falei, achava que era normal. Então, assim, é tão
falta tanta informação ainda pra gente, né? Então é bom falar sobre outros tipos de câncer também na população masculina. Câncer de pênis também, muita gente não sabe que é uma realidade mesmo, né? O ano passado eu operei 2 pacientes, assim, de convênio, com informação, que o tratamento é bem agressivo, é radical, a gente tirar a parte acometida pela doença, então tira um pedaço do pênis. E também é uma doença muito prevenível, né? Ligada à higienização do pênis, ao vírus do HPV, muitas vezes tem vacina eficaz para isso. Então, tem muita coisa para falar de saúde do homem aqui, viu? Meu Deus do céu. Assim, tantas curiosidades, né? Sim. Mas vamos voltar aqui para a parte mental, doutor Marcos. E quando o homem descobre um desses cânceres e esses câncer é maligno, né? A pergunta do Marcão, como que fica essa cabeça, como que fica esse homem? Eu acho que a gente está numa conversa aqui de desconstrução, né? Porque eu acho que é um pouco disso, né? A palavra câncer, né? Ela assusta, né? Ela tem um peso muito grande na nossa sociedade e, na verdade, assim, a gente tem evoluído, né? A medicina tem evoluído de tal forma que hoje a maioria dos cânceres tem tratamento, tem um bom prognóstico. Então, acho que a primeira questão é a gente desconstruir um pouco isso, né? Essa ideia de que o câncer é uma sentença de morte, né? Então, acho que hoje a gente vê que a maioria dos cânceres é tratável, tem bom prognóstico. Então, acho que a primeira coisa é calma, né? Vamos olhar para cada situação, vamos entender o que está acontecendo. E eu acho que a questão da negação é muito importante, né? Porque não adianta a gente negar a realidade, né? Porque a realidade acaba se impondo, né? Então, você fingir que não está acontecendo, né? Na verdade, só piora a situação, né? Então, eu acho que... E a gente não tem essa cultura, né? Eu achei interessante você contar a história, né? Do homem que não sabia que tinha um testículo só, né? A gente não tem essa cultura que acho que as mulheres desenvolvem isso muito mais do que a gente, né? De olhar para o corpo, de conhecer o próprio corpo, de estar se apalpando, sentindo, se percebendo, né? Isso é fundamental, né? Eu acho que e para o homem isso é um tabu, né? E eu acho que a gente precisa desenvolver isso, né? Desenvolver essa cultura mesmo da gente estar se olhando, estar se cuidando. O homem ele tem isso, né? Se cuidar demais nossa, isso daí é coisa de... Ele é florzinha. É florzinha, né? Assim. Tá se cuidando demais. Então, e acho que é isso que a gente precisa desconstruir mesmo, porque o preconceito é uma grande barreira de acesso, né? Mas mudou muito, né, a nossa cultura. Os homens estão se cuidando mais esteticamente, vamos dizer assim. Clinicamente, eu acho que tem que quebrar esse tabu, esses paradigmas, né? Esteticamente, eu digo porque os homens estão indo mais na parte estética, pele, né? Agora, o conhecer do corpo, culturalmente, não foi pregado para nós na infância sobre isso. Eu acho que como a mulher desenvolve e tem uma desenvoltura maior no corpo, eu acredito que deva ser isso, porque você pega uma menina de 12 anos, quando chega no 15 ela já é uma mulher, aí depois ela vira mãe, ela é outra mulher, e assim, é uma desconstrução constante com o nosso corpo. E os homens não. Chega a 17, 18 anos, estabiliza, eu acredito, não sei, isso aqui eu estou supondo porque é o que eu vejo, né? Acaba se estabilizando e ele não se toca, não se olha mais, não se olha de forma clinicamente, né? Psicologicamente também, né? E a parte física, alimentação, a parte de ir na academia, o que você acha em relação aos suplementos anabolizantes? O que você acha disso tudo? Né, nessa parte aí, o profissional da medicina que tem que falar sobre esse assunto, né? Porque os educadores físicos, eles não podem entrar na área de suplementação, que é nutricionista, na área de indicação, existe sarcopenia, entre outros aspectos aí que só um profissional da área da medicina pode falar. Trazendo para o nosso ponto a sobrecarga, né? Enquanto que ela afeta a próstata, né, do nosso equipamento, colete, armamento, o calor que a gente tem, se isso influencia ou não, a falta de hidratação inadequada,
quanto que isso pode influenciar no problema da próstata. Outra coisa, o homem ele tem um tabu muito grande, porque quando se fala em próstata, ele quer ocultar, porque ele pensa que ele vai perder a virilidade e o libido. O que o senhor pode dizer para nós relacionado a isso? Com relação à parte de sobrecarga, né, de atividade física, né, sobrecarga realmente de peso, isso não tem interferência na questão prostática, não. Existe até mito com relação à alimentação também, não tem nenhuma relação, né, direta assim, né, com a saúde da próstata. É lógico que a obesidade interfere sim em doenças mais agressivas, tem estudos sobre isso, mas diretamente assim não existe uma relação da sobrecarga ou de algum tipo de alimento que melhora ou que piora a saúde da próstata. Ainda a gente não tem muita coisa, né, na literatura registrada sobre isso. Você perguntou com relação a hábitos, eu perdi a sua pergunta. O nosso trabalho, trazendo agora para o operador de segurança pública, né, essa sobrecarga de equipamentos, esse sobrepeso, ele não influencia nada sobre a próstata. Nenhuma força ali na região lombar, bexiga, os órgãos próximos ali não tem estudo sobre isso. Não, de sobrecarga não. O pessoal tem muito mito também com relação a cavalo, né? A questão de sentar, ficar muito tempo sentado, Sim. né? Moto. Moto. Existe até alguns estudos falando sobre o aumento do PSA, porque o que acontece? A próstata é um órgão pélvico, ele fica dentro ali da pelve e às vezes por algum estímulo, né, por exemplo, o cavalo, isso pode estimular diretamente a produção do PSA, que é uma proteína que a próstata produz. Sim. E o PSA é utilizado para rastreio do câncer de próstata, para avaliar se existe alguma coisa que está produzindo mais PSA ali na próstata. O tumor de próstata produz mais PSA. Mas existem outros fatores que também aumentam a produção do PSA, né? Que é, por exemplo, atividade sexo anal, por exemplo, atividade sexual como um todo, prostatites, que é a inflamação da próstata. Então, são outros fatores que aumentam também essa proteína produzida pela próstata, mas isso não tem nada a ver com câncer. Então, o fato de ficar muito tempo sentado, ou andar a cavalo, bicicleta, isso não aumenta risco de câncer de próstata. Ok, Entendeu? é uma dúvida aí dos operadores de segurança pública, né, devido a muito tempo de patrulhamento entre viatura, ficar em pé, viatura, patrulhamento motociclístico também. Então é bom, é ótimo esse esclarecimento do senhor. Dr. Marcos, pensando nisso, como que o operador de segurança pública pode melhorar sua qualidade física com uma orientação de um psicólogo? Eu acho que isso é muito importante, porque um dos mitos que a gente tem, né, é a separação de corpo e mente, né? A gente sabe que corpo e mente é uma coisa só. Então, às vezes a gente fala, né, mas isso é da cabeça, isso é do corpo. Na verdade, tudo é da cabeça e tudo é do corpo, né? Toda doença física tem o seu componente emocional e toda doença emocional afeta o corpo de diferentes maneiras. E eu acho que para quem está nas forças de segurança, né, GCM, polícia, enfim, vocês lidam com uma situação de estresse que é muito intenso, porque vocês têm que estar alertas o tempo todo, vocês lidam com situações de risco, né, com risco potencial e o risco real, e a gente também está num momento assim em que a sociedade ela muitas vezes não valoriza o profissional da segurança da maneira como deveria, né? Isso eu vejo também que afeta muitas vezes as pessoas, os guardas, os policiais, que não se sentem reconhecidos, né? E muitas vezes são desvalorizados, né? E acho que tem toda essa situação social aí que a gente está vivendo, enfim. Então acho que tudo isso traz uma sobrecarga muito grande, né, para o profissional que está ali, né, na linha de frente. E isso vai afetar a mente e vai afetar o corpo. E muitas vezes o corpo é quem dá o primeiro sinal. Muitas vezes aquilo que está na mente, né, vai se manifestar no corpo, né? Então
é o profissional que começa a sentir várias dores, começa a ter insônia, começa a ter problemas de alimentação, né? Ou come demais, ou come de menos, começa a ter gastrite, enfim, a gente fala, né, que muitas vezes o que a gente não consegue expressar, né, o nosso corpo que vai acabar manifestando, né? E aí a gente vê, né, mesmo questões assim, o Dr. Felipe trouxe aí a questão cardiovascular, né, então a obesidade, os maus hábitos, né, e a gente sabe o quanto que muitas vezes a obesidade vem como uma forma aí de lidar com a angústia, com a ansiedade, então o nosso corpo vai manifestando muitas vezes o que não está muito bem na nossa mente, né? E aí é importante a gente estar atento a isso, né? E para o homem isso é muito verdadeiro, né? Porque a gente estava conversando sobre essa questão do homem não querer encarar o problema e a gente desmistificar isso, mas a gente vê que, por exemplo, na saúde sexual, isso para o homem é uma realidade que é tão real, né? Que essa dissociação de corpo e mente não tem como acontecer, né? No processo da ereção, por exemplo, na disfunção erétil, não tem como ter um psicólogo do meu lado e não falar sobre isso, mas é muito forte a questão, né, mental. A saúde mental é extremamente importante para ter uma vida sexual saudável, e a saúde sexual hoje está dentro do escopo da saúde mesmo, né? A gente precisa abranger isso tudo, né? O paciente precisa estar bem com ele mesmo. E a questão da virilidade, da masculinidade do homem, isso interfere muito na saúde mental, né? Os pacientes que têm disfunção erétil, eles acabam a vida, né? Eles vão para o meu consultório depressivos, né? Muitos até pensando em suicídio. E, assim, são coisas que realmente precisam ficar desmistificadas, né? O homem, ele não dissocia a saúde mental dele da ereção. Então, não tem como você ter uma ereção de boa qualidade se você não tiver com a mente tranquila. Então a gente precisa realmente colocar essa questão da desconstrução, mas no sentido assim, não precisa deixar de ser homem. Você precisa ser homem ao ponto de assumir os cuidados com o seu próprio corpo. Ser homem ao ponto de falar, pô, a minha estética não está legal, eu preciso cuidar disso e vou cuidar disso. E abrir o peito e ir no médico para procurar, para falar, ó, não está legal isso aqui. Então acho que a ideia de desconstrução também é não desconstruir a masculinidade em si, é tentar trazer essa construção junto com a masculinidade, né? Para o paciente se sentir mais forte ao ponto de enfrentar os próprios traumas, os próprios medos, né? E isso muda a saúde. Doutor, eu fiz a pergunta pro Margol, porque os homens não vão aos médicos, né? Aí ele repassou para os universitários a pergunta, porque assim, é muito mais fácil você ir na academia, tirar a dúvida de suplementação, de anabolizante com o instrutor, com o personal, com o colega, e não perguntar ao nutricionista, ao nutrólogo, ou até mesmo ao urologista. E aí a dúvida novamente, porque nós da área da segurança, nossos homens, quer estar bem, chegar forte na ocorrência, combater o crime ali, bem fisicamente. Sim. Né? E de repente recorre a alguns tipos de tratamentos anabolizantes, suplementação. Isso influencia no câncer? O senhor falou do câncer de pênis, do câncer de testículo, até mesmo câncer de próstata. Tem algo comprovado nesse sentido? Existem alguns tumores que são hormonodependentes, no sentido de evoluir, né? Sim. A doença ela vai progredir mais rápido porque o hormônio está atuando, alimentando o tumor, né? Mas não existe um risco maior de ter câncer porque usa o hormônio. Isso aí caiu por terra. Durante muitos anos, isso foi colocado como uma verdade por conta de alguns estudos lá atrás, que acabaram sendo ultrapassados aí com novos estudos. Então, hoje a gente sabe que o paciente que utiliza o hormônio testosterona, quando bem indicado para reposição hormonal, ele tem uma melhor saúde cardiovascular, diminui o risco de diabetes, hipertensão. Então, isso acaba melhorando a saúde e não gerando câncer. Mas, quando a gente fala de uso de esteroides para fins estéticos e performance e abuso de esteroides anabolizantes, né, a testosterona entra no meio disso, a gente tem que ter bastante cuidado para conversar sobre isso, porque não só pela questão de câncer em si, né, mas pelos riscos que isso vem para o aparelho cardiovascular em si. Né, que a gente sabe que
o risco de infarto, né, de desenvolver uma insuficiência cardíaca precoce para esses pacientes que fazem abuso de esteroides é muito maior. Então, e saúde cardiovascular mata mais do que câncer de próstata, né? Bem então, mais, é né? bem mais. E aí, quando você falou da obesidade, eu achei extremamente bem colocado, porque a gente tem que combater a obesidade de uma maneira muito mais severa, né? E hoje a gente tem ferramentas para isso, a gente tem as canetinhas de emagrecimento aí, né, que estão ganhando espaço. É lógico que tudo tem que ser supervisionado, mas tem que ser estimulado também. As pessoas às vezes têm muito medo ainda, né? São terapias mais novas, mais recentes, mas tem excelentes resultados aí. E a obesidade sim é um risco real, né? Então a gente precisa combater e desmistificar o uso dessas ferramentas para poder chegar num objetivo de melhorar a saúde das pessoas, melhorar a saúde do aparelho locomotor, né, sobrecarga articular. A obesidade acaba atrapalhando em tudo isso, né, atrapalha também a questão da estética, a questão da saúde como um todo, diabetes, pressão alta. Então, eu acho que se tem uma doença que a gente precisa falar hoje para lembrar o Novembro Azul aí, é a obesidade, para a gente combater com bastante força aí, até mais que o câncer de próstata. Acho interessante você trazer isso, Felipe, porque lá na secretaria a gente tem tentado falar muito da questão da hipertensão e diabetes, né, no Novembro Azul, né, que eu acho que é claro que é importante falar da próstata, né, acho que não existem dúvidas disso, né, mas a questão realmente da hipertensão, da diabetes, da obesidade, isso vem aparecendo aí com muita força, né, a principal causa de morte em homens são as doenças cardiovasculares, né. Então, acho que isso a gente precisa olhar mesmo, e daí passa pela questão da atividade física, passa por uma questão cultural, né? A gente se alimenta muito mal, né? E aí isso está ligado também à nossa rotina, né? A gente está correndo o tempo todo, aí para no fast food, come comida ultraprocessada, então tem uma série de questões aí que acabam interferindo, né? E hoje é muito mais barato você comer mal, né, do que você se alimentar bem. Hoje você vai tomar um suco né, batido com couve, beterraba e tal, é muito mais caro do que comprar uma coca, né, um refrigerante. Então a gente acaba se alimentando mal pela facilidade do dia a dia ali, né, de não ter alimentos com um aporte nutricional legal, é tudo muito mais caro, e aí isso vai contribuindo para a degeneração da saúde da população, né. Vamos lá, voltando aí agora para mim, na parte física. Nós temos todo ano estágio de qualificação profissional. Dentre esse estágio, são vários tipos de aula que tem, mas eu como coordenador de curso, eu sempre conscientizo os guardas, né, civis metropolitanos, e não só de Ribeirão Preto, de toda a região, que a atividade física é importante. Infelizmente, nem todos podem ter uma equipe multidisciplinar a favor, porque é caríssimo. Então, assim, essa conscientização vai de cada um. Eu me exponho, eu falo, eu tento, eu indico, eu oriento, né, que a atividade física evita-se muita coisa, né, somado ao fator de alimentação, somado ao fator psicológico, somado a procurar um médico, mas voltando ao princípio lá, né, a premissa que eu disse, o tempo, a gente só vai procurar um profissional quando a coisa já foi, infelizmente. Então, assim, sempre a conscientização vai estar na frente de todos os modos operantes nossos aí, de tudo que a gente faz no cotidiano. A favor disso, qual o trabalho que a rede municipal poderia fazer para os agentes de segurança pública? Eu acho que isso é muito importante, né? Acho que uma questão, uma primeira questão importante é a gente olhar para a questão que a gente fala epidemiológica, né? Então, por exemplo, que nem a Gilei começou comentando que o índice de suicídios, né, nas forças de segurança pública é significativamente maior, né? Então acho que é isso, né? A gente olhar para essas questões, né? Então olhar, por exemplo, quando a gente falou da questão cardiovascular, a gente está olhando para a epidemiologia, né? Principal causa de morte. Quando a gente olha para a questão do suicídio, né? O suicídio afeta
muito mais os homens do que as mulheres. Não que não seja importante olhar para a questão da mulher, mas quando a gente fala da questão do suicídio, a gente está falando de uma questão que afeta os homens significativamente mais. E também afeta mais ainda os profissionais da segurança, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é olhar para isso, né? Quais são os grupos de risco, né? Então, assim, a gente tem ali um perfil, né, de pessoa, né, que ela está mais vulnerável a determinadas questões, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o profissional de segurança, homem, numa determinada faixa etária, vai ter um risco maior de suicídio. Eu acho que a rede tem que estar ciente disso, né, para poder ter um olhar diferenciado mesmo, né? Então, eu sempre falo, né, tem situações que a gente identifica nos serviços de saúde mental que eu falo, isso é prioridade. Isso a gente tem que olhar com outro olhar, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um profissional da segurança que está passando ali por uma questão de depressão, de ansiedade, ou até mesmo algum transtorno mais grave, né, isso tem que ser visto como uma prioridade, isso tem que ser visto como uma questão ali que a gente tem um risco envolvido, que a rede precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? Então, essa conscientização também do profissional da saúde, para a gente poder olhar para essas questões, né, de risco, de fator de risco, de prevalência, de epidemiologia, né, tudo isso é muito importante. E acho que daí também a questão preventiva, né, que eu acho que a gente também carece, né, acho que o Felipe deve perceber isso também, né, a gente carece de espaços, né, na saúde, né, voltados para discutir as questões dos homens, né. Sim. A gente tem muitos grupos, né, na atenção básica para falar da questão ali da maternidade, da mulher, mas a gente não tem, né, espaços para discutir, né, espaços onde a gente convide os homens para falar a respeito da masculinidade, né? Principalmente na saúde mental, né? Saúde mental eu acho que já é uma coisa que é meio que deixada de lado e é de suma importância. E quando se fala em saúde mental do homem, então, aí é que é lá para trás, né? Eu faço terapia, eu tento cuidar da minha saúde mental porque a nossa rotina, né, principalmente quem lida com, né, traumas, acidentes, né, enfim, eu trabalho no SAMU também e adoro isso, mas chega um ponto que você absorve uma sobrecarga muito grande de emocional, né? Naquele momento você não pode deixar isso interferir no atendimento, mas quando você sai dali que você vê, pô, era uma criança, né? Enfim, eu lido com casos gravíssimos às vezes, né? Óbito em criança, acidentes, cenas de trauma assim com família. Então isso é muito difícil de lidar sozinho. E junta com os problemas que você já tem também, né? Eu já saí, eu não sei se eu tive um burnout, mas eu já saí do trabalho uma vez desesperado, chorando, sabe? Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Eu preciso me cuidar, né? E aí, eu acho que essa parte de estimular a psicoterapia como uma realidade dentro da saúde mental, dentro da saúde mesmo, porque isso comanda tudo, né? Se sua cabeça não está bem, você não vai desempenhar seu papel legal, você não vai fazer atividade física, você não vai se alimentar bem, você não vai fazer nada. Então, eu acho que tem que estar lá em cima, no topo, para poder depois a gente discutir outras coisas. Então, eu acho interessante a gente trazer isso aqui. Não, e assim, eu penso, o doutor Marcos falou aqui, o senhor vem trazendo, que as campanhas deveriam ser específicas, quando se fala campanha Setembro Amarelo, se não citar o homem, não é para ele. Campanha, as campanhas não são divulgadas num todo, então o homem não se enquadra ali, o homem não se pertence, né? Então tem campanha o ano todo, porém nenhuma tá para o homem, vamos dizer assim, porque o homem tem aquele espírito Highlander, né? Eu sou imortal, vamos dizer que é isso, eu penso que é dessa forma mesmo. Porque o índice de suicídio é maior com os homens, o índice de morte é maior com os homens, né? Os homens morrem mais e não é só fardados. É porque raramente você vê mulher tirando racha, né? Então, assim, se você pegar essa comprovação, você vê que não tem uma campanha em que o homem possa pertencer. De repente, precisaria de campanhas na saúde mental, conosco ali da área da segurança ou com os homens em geral, soltando isso, né? Igual mulheres, nós mulheres, tem campanha, mulher necessita ir no médico uma vez por ano. Isso
você começa a menstruar, isso já vem sendo tratado ali, né? Os homens para os exames rotineiros, as crianças, dá 10 anos, 11 anos, o pai não precisa ir no médico mais. Eu acho que é dessa forma. Eu, enquanto mãe, eu sou mãe de menina, mas passa uma certa idade, as mães não se preocupam em levar mais os meninos ao médico. Então ele acha que ele não precisa mais de médico, né? E isso não é falado também. Então, quais os exames? Porque os homens acreditam, eu estou bem, eu não preciso ir no médico nunca. Tem Sim. alguns exames específicos que pode ser feito anual? O que o senhor me fala sobre Sim, isso? eu acredito que assim, é importante ir ao médico em cada fase da vida mesmo. Na infância é importante ir ao médico, neurologista mesmo, para ver se tem os 2 testículos legais, está tudo bem com o desenvolvimento. Na adolescência tem algumas coisas, algumas questões particulares, como vacina do HPV, início da atividade sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, contracepção. Então tem muita coisa que precisa ser falada em cada fase da vida, né? No adulto jovem é importante a gente abordar também tumor de testículo, enfim, tem diversas doenças que são características de cada fase da vida, né? E você falou dos homens envolvidos, os homens jovens principalmente, eles morrem muito mais, né, se for ver aí, do que as mulheres, porque eles estão envolvidos em mais situações de violência, estão envolvidos em mais acidentes de trânsito, em brigas, né, eles bebem mais, fumam mais, se expõem mais a doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente precisa realmente ter um cuidado com a população masculina, assim, preventivo mesmo. Tem muita coisa que dá para prevenir. Eu vou te dar um exemplo aqui pequeno, mas, por exemplo, você já percebeu o tanto de acidente de moto que a gente tem aí na cidade, né? De homens jovens morrendo precocemente, uma população economicamente ativa aí, que está no auge da produtividade, e a gente não tem, assim, é lógico que a gente tem as campanhas, né? Mas eu acho que a gente tinha que ter isso como um carro-chefe aí, para diminuir essa violência no trânsito, que isso mata muita gente, muito homem jovem aí também, mulheres também, né? Sim. Mas eu acho que a gente tinha que realmente ter um trabalho de prevenção muito maior em muitas outras vertentes aí da saúde. Então, mas o senhor acha que acaba estando relacionado o fato de repente, a divulgação, aquele cuidado, até mesmo ali da mãe, na hora que começa a crescer o adolescente, o homem, de falar mais sobre o médico, de falar mais das campanhas, de falar mais das doenças que possam vir a cometer, porque não é tocado no assunto. Eu acredito que não é tocado, né? Eu sou mãe de menina, né? Então eu não tive esse problema, mas eu acho que é assim, é meio que criar um homem para ser Highlander mesmo, para ser imortal, vamos dizer assim. E não é verdade, porque ele é um ser humano, né, doutor? E ele necessita, a viralidade do homem está aqui na cabeça, então ele não pensa que ele precisa ir no médico, quando ele sente que algo não vai bem, eu preciso ir no psicólogo. Ele não precisa, eu não preciso ir no médico, num clínico. Tá tudo dando errado, eu preciso de uma terapia. Hoje tá famosa a terapia, né? Está em alta a terapia, mas mesmo assim os homens ainda... Eu acho que assim, o caminho é tentar trazer as campanhas para aumentar essa questão do homem ser forte, mas ele usar essa força para cuidar de si. Então, acho que o caminho é mais esse, não combater. Você não vai no médico porque você vai no médico porque você é fraquinho, porque você, isso, né, você tem que trazer, não, eu sou forte porque eu vou no médico, eu sou forte porque eu faço terapia. Né? Então, para eu ser um Highlander, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu vou cuidar de mim. Então, acho que o caminho da campanha é mais esse, assim, né? Trazer o homem para perto e não afastar. Falar assim, você não vai no médico, você não quer fazer o toque, você não... Então, acho que isso acaba afastando um pouco. A gente tem que trazer o homem, assim, você vai ser forte, mas você vai ser forte se você se cuidar. Acho que o caminho é mais esse. E agora, até continuar com o senhor, porque eu preciso fazer essa pergunta, não vai ter como. E é um tabu entre os homens, né? Todo mundo associa a ida ao urologista ao toque, né? Que é constrangedor ou dói demais, e as piadas, né, constantes em relação a isso. O que o senhor me fala em relação realmente ao exame de próstata? Certo. O que o senhor fala sobre isso? Eu tenho que tomar cuidado para não falar mal do toque, porque o toque realmente é uma ferramenta muito importante para a gente diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Mas o exame é super simples, realmente é um exame que é muito rápido, é indolor, não tem dor, é desconfortável, lógico,
por conta da questão do pudor, enfim, da questão do toque retal para o homem ser uma coisa que atrapalha nessa questão da masculinidade. Mas é uma questão que tem que ser individualizada no consultório. O médico tem que conversar com o paciente tem que aceitar fazer o exame, não é um exame obrigatório. Então isso está descrito lá na sociedade brasileira, assim, ó, você tem que conversar com o paciente, isso tem que ser definido, né, com você dentro do consultório e tem que ser consentido, não é obrigatório. Então não adianta falar assim, não, se o senhor não fizer, pode sair da minha sala. Não existe isso. Assim, o urologista ele tem que acolher o paciente. Se ele falar assim, ó, não quero fazer, doutor, tranquilo, vamos ver outras maneiras. É importante? É importante. Vai fazer diferença no seu diagnóstico? Vai fazer diferença. Mas se o senhor não quer fazer, está tudo bem, a gente conversa numa outra consulta, vamos tentar ver outros métodos, vamos tentar te ajudar de outras maneiras. Não precisa fugir do médico, né? Exatamente. A ideia não é fugir, a ideia é trazer o paciente. E assim, existem várias maneiras de fazer o toque, né? Isso é uma questão que as pessoas têm muita dúvida também, né? Como que vai ser? Vou ter que ficar de 4 na maca, né? Vou ficar em pé, vou ficar deitado, barriga para cima, barriga para baixo. Então existem várias maneiras de fazer o toque, isso também pode ser conversado. Não, doutor, eu não queria ficar, né, de frente para o senhor, olhando para sua cara. Não, então deita de lado, dobra a perna. Então tem muitas opções e isso tem que ser conversado. E o médico tem que ter uma boa relação com o seu paciente para entender que ele tem algum tipo de dificuldade com isso. Isso é extremamente normal na população masculina, até para examinar o pênis também. Né, os pacientes às vezes não querem, está tudo bem, vamos com calma, vamos, né, conversar e vamos ver qual é a melhor maneira. Mas isso tudo tem que ser conversado, consentido. Essa questão da ética no consultório do urologista tem que ser muito prevalente. Doutor, eu vou contar aqui uma experiência que a falta de informação que faz, né? Eu passei por um urologista e eu fiquei super assustada quando eu passei pelo GO, ele me encaminhou para o uro. E eu fiquei assim, mas eu sou médico de homem, eu não quero ir. Eu comecei a chorar na frente do GO. E ele falou, tá tudo bem, só que ele é o especialista, você vai precisar passar por lá, né? E aí eu marquei a consulta e tal, e quando chegou no consultório, saiu um médico jovem. Eu falei, meu pai do céu. Aí que eu fiquei com mais vergonha ainda, né? E o meu marido estava comigo no dia, você quer que eu entre com você? De jeito nenhum. Pensei, já vou ter que passar o constrangimento. Aí o senhor imagina que assim, eu enquanto mulher, que já a gente se acostuma com o exame de rotina, é desconfortável também o Papa Nicolau. Ele traz um certo desconforto, às vezes até dependendo da forma, ou que se tem alguma infecção até dolorida, né? Não deveria ser, mas incomoda. Só que nós acostumamos com isso. E quando eu fui fazer o exame também, que foi um toque retal, eu quase desmaiei de tanta vergonha que eu senti. Então eu me coloco na qualidade assim, dos homens, né? Porque eu fiz o exame e não é esse bicho de 7 cabeças, não é porque assim, a saúde vem em primeiro lugar. Aquilo lá é momentâneo e vai passar o quê? 1 minuto, 2 minutos no máximo, não chega a isso, vamos dizer assim, né? E quando você faz com um profissional, que é ético, que é sério, isso não vai te trazer nenhum transtorno ou nenhum vexatória, né? Vamos dizer assim. Isso é importante reforçar para os homens, né? Então foi para mim, eu estou contando essa experiência, que foi uma quebra de paradigmas, né? Que a sociedade entende que o uro é só para o homem, né? Não. E eu fiquei surpresa quando eu descobri isso também. O urologista é o cirurgião do aparelho urinário. Então toda a parte de rins, bexiga, que precisam de alguma intervenção cirúrgica, por exemplo, tratar cálculo renal é uma atribuição do urologista. E cálculo renal dá em homens, mulheres, crianças, adultos. Então, a gente também trata de mulheres, também trata de crianças, em todas as idades. E realmente as pessoas confundem isso. Outra coisa que as pessoas confundem muito é a diferença entre urologista e proctologista. Né? Porque parece com próstata, né? Mas na verdade o proctologista é o médico que cuida da parte das doenças perianais, do intestino, né, baixo, a parte de prevenção de câncer de cólon também, que é o intestino, isso é com o proctologista. E os dois fazem o exame do toque retal, um com uma finalidade e o outro com outra finalidade. Então o urologista ele examina através do exame retal a
próstata, né? Então a proximidade do reto com a próstata, dá até para ver, vou mostrar uma imagem para a gente ver, é muito grande. Então as doenças da próstata, né, os cânceres de próstata, eles aparecem na periferia da glândula e a gente consegue sentir isso através do toque na mucosa do reto, que é muito próxima. Já o proctologista faz o exame do toque retal tentando buscar tumores de reto, né, algum pólipo, alguma coisa que ele consegue sentir na mucosa do reto em geral. Então, porque você passou pelo exame do proctologista, não significa que você passou com a finalidade de fazer o exame da próstata. Eu já confundi o procto com o uro. Exato. Porque eu fui no procto. Eu percebi, por isso que eu trouxe então, aqui. Então, é muito importante, porque por mais que nós temos informações assim na internet, a rodo, ainda não se fala sobre isso. Então, Sim. é mito. E temos que quebrar esses paradigmas, né? E soltar a verdade mesmo. Falar para as pessoas que tem que se cuidar mais, que tem que estudar mais, cuidar do seu corpo, se conhecer, né? Sim, se sim. tocar mais, principalmente os homens, que é o exame mesmo do testículo, do pênis, se toca mais para sentir que é perceptível, como o senhor disse, né? Sim. Então é muito importante. Eu acho que aqui é um tema que nós ficaríamos o dia todo, porque é muito oculto ainda, vamos dizer assim, não se fala. É igual a violência doméstica, precisa ser falado, mas nós não falamos sobre o assunto, né, doutor Marcos? É um tabu. E nós precisamos quebrar esse tabu, falar mais sobre o assunto, falar mais da saúde do homem, do cuidado do homem, tanto da mente, quanto da parte clínica, quanto da física, a parte física, né? E eu quero, assim, que os senhores, senhor doutor Marcos, possa deixar uma mensagem aqui para os homens que estão nos assistindo, né? Na parte psicológica, né, na virilidade do homem, o que o senhor pode falar em relação a isso? Eu acho que é muito importante a gente entender, né, que quando a gente fala de desconstruir, né, esse jeito de ser homem, né, essa coisa do machismo, a gente não está falando em destruir a masculinidade, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente está falando de construir uma outra masculinidade possível, né? Ou outras masculinidades, né? Porque na verdade cada homem vai construir a sua, né? É verdade. Eu acho que nesse sentido é a gente entender, né, que ser forte, ser viril não está relacionado diretamente, né, à questão da ereção ou à questão de eu ser forte fisicamente, ou a questão de eu não levar desaforo para casa, a questão de eu ser o mais forte, mais briguento, mas não é isso, né? Ser homem, para mim, né, é outra coisa, né? Quando eu penso em ser homem, né, eu penso na questão dos princípios éticos, do caráter, de ter uma preocupação com o outro, de olhar para as pessoas e pensar que eu tenho meu papel na sociedade, que eu tenho que contribuir de alguma forma. A minha masculinidade não está relacionada à minha ereção, não está relacionada aos meus músculos. Eu acho que a gente entender que ser homem vai muito além disso, né? Então a gente não precisa desconstruir a masculinidade, mas a gente entender que a gente pode ter outros tipos de masculinidade e que não precisa ser um modelo só, né? Na verdade, cada pessoa vai encontrar o seu caminho, né? A gente costuma falar, né? A gente fala em masculinidades, né? No plural, né? Porque a gente sabe que existem diferentes formas de... Isso não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver... É outra questão, né? Então, não tem nada a ver com usar azul, né? Jogar futebol, dirigir rápido. Então, acho que a gente desconstrui isso, né? Que eu posso ser homem do meu jeito, né? Eu posso encontrar o meu caminho sem ter que seguir um padrão, e um padrão que muitas vezes acaba levando a gente a fazer coisas que nos fazem mal e fazem mal para outras pessoas, né? Doutor Felipe, que conversa incrível, né? Infelizmente o tempo é escasso, né? Com certeza iremos ter outras oportunidades. Que mensagem o senhor deixaria para o público que está nos assistindo, os homens e mulheres também? Porque é um assunto que nos pertence, nós, sociedades, né? Que mensagem o senhor deixaria para esse público? Eu achei a mensagem do Marcos incrível. Eu acho que eu iria por essa linha também. Eu acho que o homem ele tem que se cuidar de uma maneira global, né? Não é só sobre câncer de próstata, é sobre cuidados com a saúde. E isso envolve cuidar dos hábitos de vida, dos exercícios físicos diários, da sua alimentação.
né? Ser homem, ser provedor, ser o macho alfa, envolve realmente você ter cuidado com a sua vida, cuidar do seu eu, né? Então, eu acho que quando você tem essa autonomia e traz essa responsabilidade para si, você vai buscar ajuda, você vai conseguir chorar quando for preciso, você vai conseguir se cuidar melhor. Então, eu acho que o cuidado tem que ser global, tem que ser voltado para todas as vertentes aí, saúde mental, atividade física, alimentação, que isso tudo é um conjunto e isso é a saúde mesmo, né? É, saúde sexual, estética, tá tudo relacionado a bem-estar, autoestima, né, a se cuidar. Então, acho que o cuidado tem que ser global. É verdade. Margon, todos os dias praticamente trabalhando juntos, né? E mesmo assim temos muito a acrescentar, a somar. Qual é a mensagem que você deixa para nós da família Azumarino e para os homens também que estão nos assistindo enquanto educador físico, enquanto guarda, enquanto pai? Né? Também vou na mesma linha, não poderia ser diferente do Dr. Marcos, do Dr. Felipe. Essa empatia que os homens têm que ter e esse acolhimento também, né? Porque ele tem que ver no outro, buscar numa esfera lá embaixo para trabalhar ombro a ombro, né? Uma orientação, abrir a mente, porque para o homem ele só pensa em entraves e mazelas, né? As informações precisam chegar de uma forma mais amena, porque a resistência do homem ainda é muito grande. Essa masculinidade, eu não sei se é uma válvula de escape que eles têm, mas para mostrar essa masculinidade entre tantos acidentes que o senhor comentou, entre tantos fatos que ocorrem aí de querer brigar na rua, ser o mais forte, ser o mais másculo, o mais machão, e não é isso, não é isso. É prevenção, é a amizade, é o treinamento físico, é procurar um profissional. E eu gostaria que os senhores dessem uma dica. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para que essa informação chegue mais a esses homens? É um trabalho em grupo, é uma comunicação pelas plataformas, sendo que as pessoas hoje só ficam atrás de inteligência artificial. Se não for um tema que eles não querem, eles não veem, eles simplesmente passam ali. Como que nós poderemos fazer chegar essa informação aos homens? Boa pergunta. Eu acho que o que a gente está fazendo ajuda muito, né? A gente tem que divulgar cada vez mais as informações e eu acho que as campanhas têm que existir de uma maneira mais enfática com relação à saúde do homem. Eu falo, puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas eu acho que campanhas em ônibus, transporte coletivo, televisão, eu acho que cada vez mais falar sobre o assunto. Eu acho que é o único caminho, porque as mulheres buscam mais cuidado porque elas têm informação o tempo todo, as campanhas são voltadas para elas também. Então acho que a gente tem que ter mais campanhas e ter meios de distribuir a informação cada vez maiores aí. Os podcasts são maneiras muito interessantes de fazer isso, né? O Instagram, as redes sociais, eu acho que tem que estar nas redes sociais. Tem que partir dos órgãos públicos também, fazer essas campanhas em redes sociais, usar a internet, que é uma ferramenta assim potente, né? A gente viu que aí, nas últimas eleições foi a internet que definiu o resultado. Sim. Então eu acho que é isso, é usar as redes sociais, disseminar informação e informação com qualidade também, né? Não adianta a gente falar atrair qualquer coisa atenção, aqui, né? Atrair a atenção dos homens. Exato. Eu concordo com tudo que o Felipe falou, né? Eu acrescentaria, acho que a gente também tentar mudar dentro de casa, né? Porque eu fiquei pensando no que a Girley falou, né? Essa coisa da menina, né? Então, a menina, a gente já tem uma cultura estabelecida, né? De que ela menstrua, né? Tem um marco, né? E daí a mãe ou outra figura feminina ali, ou às vezes mesmo uma figura masculina que se sinta confortável nesse papel, vai lá conversar com ela, né? Sobre a questão do desenvolvimento, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do corpo. A gente não faz isso com os meninos.
A gente não conversa, né? A gente não tem... a gente não para ali, eu falo, tenho um filho de 12 anos, né? A gente não para ali e fala, ó, vamos conversar do que é ser homem, vamos conversar do seu corpo, vamos conversar do que está acontecendo com o seu corpo, né? Você está entrando na adolescência, as mudanças. A gente não tem essa cultura, né? Então, acho que a gente ignora, né, a masculinidade, né? A gente finge que ela não existe, né? E às vezes a gente tem um olhar mais cuidadoso ali para a menina, né? E a gente acaba esquecendo que a gente precisa trabalhar isso também, né? Sim. Você falou uma coisa extremamente importante. Eu acho que a educação, né, das crianças hoje já é diferente, né? Hoje as crianças já crescem diferentes. Mas eu acho que tem que estar dentro da escola a informação Sim. mesmo. Tem que estar lá na base. A gente tem que conversar com o adolescente, tem que conversar com o jovem. Eu participei de um projeto na época da faculdade que era incrível, que chamava Jovem Doutor. E a gente levava conhecimento em saúde mesmo, saúde bucal, né, saúde sexual, para adolescentes. E os adolescentes, eles replicavam as informações, porque eles conversam com eles mesmos. Não adianta a gente querer, como pai, às vezes, falar qual é o certo. Eu também tenho filhas meninas, tenho um menininho também. É difícil você abordar com a linguagem deles. Então, quando você passa a informação e eles disseminam, eles replicam essa informação, isso é muito grandioso. Né? O SAMU tem um projeto chamado SAMUzinho, que é muito bacana. Então, a gente tem que estimular essas iniciativas cada vez mais. Assim, né? É uma ideia minha também, ter um projeto de educação sexual nas escolas. Já existem alguns projetos aqui, mas eu acho que a ideia é trazer a informação correta para os adolescentes, sem essa questão de viés ideológico, sem falar nessas questões políticas que a gente está aí envolvido em um monte de coisa que às vezes atrapalha um pouco esse acesso à informação, mas falar sobre ciência, falar sobre saúde, né? Isso é muito importante. Acho que é uma maneira muito fácil de atingir os objetivos que a gente precisa no futuro. Se precisar de um voluntário, Vamos lá. estou à disposição. Vamos criar um projeto aqui agora. Estou à disposição. Para quebrar esse paradigma, eu também estou à disposição, né? Muito obrigado. Eu acho que nós juntos, homens e mulheres, trabalhando em prol da saúde, é muito importante. Esse bate-papo incrível, né? Onde podemos aprender que cuidar de si é sabedoria, né? Muito obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado, doutor Felipe. É um prazer enorme também. Obrigado, Margon. Eu que agradeço E, a assim, oportunidade de aprender aqui com essas feras aí, né? Com você também. E já fui convidado para outros podcasts, temas assim que não compartilhavam, né, com a população, mas eu fiz questão de vir porque é um tema assim que tem que atingir mesmo os homens dessa forma, com conhecedores aí da área, né? Para que não fique uma coisa assim que os homens não tenham atenção. E importantíssimo, foi excelente, maravilhoso, top demais. Para mim, pessoalmente, não é uma gama aí gigantesca. Então, esses convidados aqui que têm muita sabedoria, muito o que passar, né? 2 médicos, o educador físico, o guarda civil, um bate-papo necessário. Então, você que está nos assistindo, não marcou sua consulta? Marque sua consulta, faça os exames, cuide da sua mente, cuide do seu corpo. E cuidar do corpo, cuidar de si, não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Até o próximo episódio de Pode Gi.